Oi, gente. Hoje eu quero falar com vocês de um assunto que me deu vontade de falar essa semana, que é sobre a questão do complexo da impostora. Eu tenho visto que várias pessoas têm postado sobre essa questão, né, na internet, e eu quis falar um pouco sobre como que acontece que a pessoa começa a se sentir dessa forma, que é que de certa forma desencadeia isso na mentalidade da pessoa. Então, as pessoas acham que tem a ver com questões sociais, questões políticas, mas está muito mais relacionada ao tipo de criação que cada pessoa tem. Geralmente, as pessoas que têm esse complexo são mulheres e geralmente elas são crianças que foram muito cobradas. Ou então, são mulheres que foram cobradas muito quando elas eram crianças. E, de certa forma, elas não foram motivadas a continuar indo em busca das coisas que elas queriam, mas elas eram sempre muito cobradas. E aí, nada que essas pessoas faziam era levado em consideração. Era como se fosse uma obrigação da pessoa. Sabe aquela frase assim, você não fez mais do que sua obrigação? Então, isso, de certa forma, desencadeia, de modo geral, se você tem um hábito de falar isso para sua filha ou para o seu filho, desencadeia que a pessoa nunca está fazendo o suficiente. Lógico, né? Se você fizer uma terapia por um bom tempo, trabalhando essas questões, pode ser que tenha uma reversão para essa situação. Mas, de modo geral, as pessoas nem se ligam que elas estão representando esse comportamento, que elas estão tendo esse comportamento. E aí, o que acontece? A pessoa começa a achar que ela não é capaz de fazer o que ela, por exemplo, estudou para fazer, o que ela tem experiência para fazer, o que ela sempre trabalhou naquilo. Então, ela sempre vai se auto-sabotar, ela sempre vai se boicotar, porque ela sempre vai achar que ela precisa estudar mais, ela sempre vai achar que ela precisa é, dar mais de si para poder alcançar determinado objetivo, só que nunca é uma coisa que leva a outra, tipo um degrau de escada. É sempre uma autocobrança tão grande que não deixa a pessoa sair do lugar. Então, ela se torna uma pessoa perfeccionista. Mas, na verdade, ela está com medo de que o que ela está fazendo não esteja à altura do parâmetro de perfeição que ela tem na cabeça. Então, o que acontece? Ela não faz, ela não produz, ela sempre acha que tá pouco. E aí ela não se permite aproveitar a viagem, né? Que é a vida de modo geral, que é crescer e se desenvolver sem ter tanta perfeição, sem ter tanta cobrança em cima da sabedoria ou do conhecimento que essa pessoa tem ou do trabalho que ela presta ou que ela faz. Então, se você se encaixa na pessoa que parece que tá sempre de máscara, que você sempre acha que não tá o suficiente, que o que você tá fazendo é pouco, se você acha que nunca tá bom do tanto que precisava, presta atenção nesse comportamento seu. Presta atenção no fato de que não tem como você evoluir ou você melhorar o seu processo se você não começar a fazer. Se você não expor o que você está fazendo, sem você acreditar no que você está fazendo. Então, eu queria dar essa luz, né, com um embasamento tanto de pessoa que já passou por essa situação e às vezes ainda se pega passando por essa situação, e de pessoa que tem conhecimento de causa pelo fato dos estudos que faz mesmo. Então, se você passa por essa situação, procura ajuda, porque a ajuda pode te ajudar a lidar, né? A terapia pode te ajudar a lidar com essa situação de um modo geral. Mas se ame mais e busque ajuda e não fique acreditando que você não é capaz e que você não consegue e que você não pode. Um beijo.